estão ali e agora que chatice, como é que eu faço isto? E agora que chatice, tenho que ir dar jantar ao filho. E ouve-se isso imensas vezes, mas que chatice, porque é que agora tenho que ir não sei para onde, vou ver se consigo pô-lo nos pais, nos avós, nos sei lá É como onde. se os filhos fossem um peso. Exato, é um peso que arrastam e isso não é amor. Porque os filhos que tiveram foram mero cumprimento de calendário, um mero cumprimento de pressão social. Eu acho assim, desculpa, eu vejo um bocadinho mais profunda a questão. Existem as questões karmáticas. Então, existem aquelas crianças que vieram para cumprir uma função kármica naquela família. Então, é evidente que se no passado, em vida passada, aquela relação foi difícil, foi uma relação que gerou a morte ou o sofrimento daquelas pessoas, vir numa família assim, dessa maneira, é evidente que vai ter aí uma mãe que rejeita essa situação, esse papel, porque eu não quero ser mãe de alguém que me... Justamente para nós aprendermos hábitos, nos desenvolvermos espiritualmente, melhorarmos. No Espiritismo a gente fala assim da reforma íntima, né? A pessoa tem que melhorar intimamente, que tem que ser um pouco melhor do que eu fui. Essa é a competição, né? É ser um pouco melhor do que eu fui ontem e hoje melhor e amanhã melhor. É esse o desenvolvimento, né, do espírito. Então, eu imagino, existem crianças, inclusive, mães, inclusive, que perdem filhos numa gestação justamente porque aquela gravidez é kármica. Uhum. Porque aquela criança não quer, ela renega também aquela mãe, porque também existe o inverso. Existe aquela criança, existem gravidez também, algumas, não sei como é que é o plural de gravidez, mas enfim. Gravidezes. Existe isso? Não sei. Depois, deve ser. Então, existe. Ouve-se muito gravidezes. Então com muitas dificuldades, com as mulheres passando muito mal, com as mães sofrendo muito. Muitas vezes é uma incompatibilidade energética entre aquela mãe e aquela criança, justamente porque eles têm então uma relação difícil kármica. Às vezes, uma criança cristal, vamos pensar, uma criança cristal sendo gerada por uma pessoa que tem um peso kármico ainda não resolvido, é uma situação tensa, energética, que vai ali criar uma situação difícil para aquele ser que tá nascendo, né? Para aquela criança, enfim. E durante a vida dessa criança há de ter alguns embates. E o bonito disso tudo é justamente na vida, na relação da mãe e do filho, eles descobrirem ali o amor incondicional. Existem relações karmáticas que a princípio são muito difíceis. E ali, quando a criança é adolescente, a mãe descobre que aquela é uma grande amiga, se tornam grandes cúmplices mesmo, entendeu? E então é justamente para isso. A relação karmática não é justamente para que aquela relação seja punitiva. Uma relação karmática é uma relação de aprendizado, de desenvolvimento, de melhoria do ser. Eu gostava aí de tocar num assunto e gostava de te ouvir mesmo a ti sobre esse assunto, não estando aqui a colocar em questão a vossa participação, tanto a Maria como a Tadalise, mas é na sequência daquilo que tu estás a dizer, uma questão que eu gostaria, acho que é importante salvaguardar, porque nós estamos aqui a fazer um programa para o exterior, estamos a abrir vários caminhos, várias hipóteses, mas não estamos a dar justificação para as coisas. Lógico que não. É porque a atenção que o facto de estou mesmo a ver, pronto, então não vale a pena fazer nada porque isto é um karma. Isso, nossa, tocou um assunto muito importante, muito sério. Exatamente, não é assim. Ao contrário, eu vou dar um depoimento pessoal. Certo. Eu tive, um dos meus filhos, nós temos uma relação karmática de vida passada. E ali na infância era muito difícil. Ele era aquela criança que, como dizemos no Brasil, aprontava. Não é? Aprontava, fazia e acontecia. Pois. Quando descobrimos que aquela relação, eu descobri junto com uma pessoa orientadora espiritual, que aquela era uma relação que trazia karmas da vida passada, então eu fui em busca de entender e perdoar e me harmonizar com esse espírito, não é? Então, todas as noites, antes de dormir,
eu pedia para que no astral nos encontrássemos e nos harmonizássemos e nos fizéssemos as pazes, né, um com o outro. No entanto, depois de pouco tempo, acho que 2 anos, fazendo esse exercício de perdão, de regeneração, de harmonização, nos tornamos melhores amigos. Então, hoje ele é um grande parceiro meu. Mas nós tivemos uma relação de desafio lá no começo. Temos um obstáculo? Opa, vamos aprender, vamos superar. Lá está a mensagem que eu queria que fosse passada realmente em relação a isso, e que tu és a prova. Aquelas mães que, e nós conhecemos algumas, aquelas mães que tentam, e vem um aborto. E estou a falar de abortos naturais. Atenção, porque são questões, quanto a mim, abortos naturais são sinais da natureza. Ainda há um tempo houve, e eu tenho a noção daquilo que eu disse àquela potencial, àquela ambiciosa, não é ambiciosa, aquela senhora que a maior ambição era ser mãe, que já teve, eu não sei, se 7, se 8 abortos, inclusivamente já fez tratamentos de fertilização, e mesmo com os tratamentos de fertilização ela aborta naturalmente. E eu tenho noção de que foi duro aquilo que eu disse, porque eu tive que lhe dizer, eu obviamente não vou dizer o nome, mas tive que lhe dizer, vamos parar e vamos pensar. Você já pensou se aquilo que lhe estão a dizer é que é para parar? Que não é por aí? Quer dizer, será que não é uma situação? Eu costumo dizer, há um ditado que diz o seguinte: onde tens de ir não podes fugir. Eu costumo completar este provérbio, este ditado, com a seguinte frase: e onde não tens de ir não há que insistir. Eu já assisti a casos, e eu tive na minha infância o caso vou relatar aqui rapidamente, um caso de um casal que vivia perto de nós, na zona onde eu vivia, na zona de Benfica, em Lisboa, que era um casal que também foi uma situação assim. Eu sempre cresci a ouvir esta história, que os senhores tentaram, até que conseguiram. A senhora conseguiu engravidar, conseguiram ter o filho, e o filho e acompanhar o crescimento do filho até à fase do início da adolescência. O início da adolescência, o meio que quis fazer um desporto qualquer no Benfica. E o que é certo é que a determinada altura, na segunda circular, Carmo, tu isto para ti não é nada, quem é de cá conheces, a segunda circular em Lisboa é uma das estradas de maior movimento e de maiores acidentes na cidade de Lisboa. E sei que a determinada altura o pai ou a mãe ia com o miúdo ao desporto no Benfica, e que o miúdo, a atravessar a estrada, foi atropelado na segunda circular. O pai ou a mãe, já não sei quem foi atrás para o socorrer, foi atropelado e morreram os dois. Isto eu sei que é muito denso, sei que é muito, mas é assim, até que ponto é que isto não foi houve tanto sinal para tentar desviar daí? O que é que terá sido isto? Isto tinha que ser assim, ponto final. Não há hipótese, isto tinha que ser assim. Eu não acho. Com os conhecimentos que nós sabemos, era assim que estava escrito, era este o destino. Mas eu às vezes pergunto-me se quando as pessoas... porque há crianças para adotar, não é? Se tem um sinal, 2 sinais, 3 sinais, 7 sinais, se não é melhor pensar... Então, pronto, assim, esta moça que eu vos falei, que de agora tem um cão. Pronto. Então, eu enxergo do ponto de vista espiritual. Na espiritualidade, aquela mãe que engravidou, ela está numa missão, mesmo se ela perder essa criança com quantos meses for. O espírito da espiritualidade, ele não evolui. Muitas vezes, aquele espírito está encarnado. Quando ele desencarna, muitas vezes o perispírito, vamos entender, o perispírito é o corpo espiritual parecido com o nosso corpo carnal. Muitas vezes esse espírito vem muito ferido, ele vai para o astral muito ferido, muito machucado. E se reencarnar na sequência, ele vai vir com algum problema, algum defeito, algum problema do coração, algum problema grave. Então, estar no ventre, e só evoluímos na matéria,
estar no ventre, refazendo o corpo e o espírito, é uma missão dessa mãe. É bem provável que ela tenha se colocado em missão. E eu acho que pode ter sido muito grave, muito pesado, como você diz, uma tragédia, mas eu acredito que ela tenha cumprido a missão dela. Ao contrário, entendeu? Eu acho sim que cada vez que ela engravidou, ela estava disponível. O seu ventre estava disponível ao refazimento daquele espírito. E ela ajudou aquele espírito na sua evolução. Há muita gente que questiona quando uma criança, quer a questão dos abortos espontâneos, quer a questão da morte excessivamente prematura, portanto, crianças de dias, de meses partirem, há muita gente que questiona, mas porquê? Afinal, o que é que vai cá fazer? E eu acredito muito mesmo, sou plenamente convicto de que não vendo só pela questão da mãe, é vendo a questão de quem parte. Ou o feto ou a criança de ter a idade. Eu acredito mesmo que veio cumprir a sua missão e que ela está completa quando partiu quando completou a sua missão. Exatamente, tranquilamente. Muitas vezes, lógico, perder um filho é muito trágico, não é? Claro. E eu acompanhei algumas pessoas que estão com dificuldade em engravidar. E é muito difícil perder uma criança depois de se ter a esperança, né, de dar a vida. Então, imagino o quanto deve ser duro e triste. Mas se a mãe se colocar naquele papel de missionária, né, e se ela está fazendo todo tipo de tentativa, até do ponto de vista médico mesmo, né, in vitro, ou muitas vezes quando a mãe ou ficou doente, ou a mãe se separaram, a mãe faleceu, e esse pai assume, não é? Assume a vida, a família, e muitas vezes ele abre mão até do trabalho dele para criar essa criança. Mas eu acho que tem muito a ver com a evolução do ser humano, não é? Porque há de ter um desenvolvimento amoroso muito grande para ter naquelas crianças seus filhos. Porque existem mães, né, que quando nascem os filhos, eu já vi depoimentos assim, que falam, ai, saiu de dentro de mim, mas eu nem conheço aquela pessoa que está ali, eu nem sei quem é. E muitas vezes o pai, ele se identifica com aquele ser, não é? Então eu acho que, eu como mulher, eu acho que isso é desenvolvido sim, e pode ser muito bem desenvolvido. Já vi muitos casos também. Há homens que sentem, já ouvi relatos disso, há homens que sentem as dores do parto quando a mulher está a ter o filho. E eu perguntava uma coisa, estendendo a conversa também a vocês. Podemos falar, neste caso, que a nossa espécie humana está a atingir um desenvolvimento emocional, espiritual, não é físico, é mesmo mental, emocional e espiritual, ambivalente, de ambas as valências, que está digamos, a equilibrar os dois géneros no mesmo ser, em homens e mulheres. O que é que vos parece? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque assim, há uns anos atrás, o pai ia trabalhar para trazer o sustento para casa. Hoje já não. Então, se as tarefas são divididas e o homem aceita, é porque realmente houve uma evolução. E está a ver, e é bom que haja cada vez mais. Uma evolução espiritual e mental também. Exatamente. E emocional. E emocional. Sim, sim. Sim, porque é impossível haver uma evolução realmente concreta, que se expresse fisicamente de uma forma saudável. Não estou a falar aqui equilibrada,
Atenção, estou a falar em termos de uma emoção saudável, expressa fisicamente, de forma a uma educação e a um crescimento também saudável. Se isto não estiver bem desenvolvido, se não for realmente uma evolução de fundo, a nível mental, a nível emocional e a nível espiritual, ela não se concretiza devidamente e não se enraiza devidamente no plano físico. Não é? Mas, isso depende também muito da mulher, né? Da mãe. Muitas vezes, quando o casal... Vamos pensar num casal normal, né? Um casal que convive ali, o marido trabalha, a mulher trabalha, e os dois dividem as tarefas. Muitas vezes a mulher pode pegar para ela, não é, as tarefas e não permitir que o homem cumpra as tarefas de pai. Contar história antes de dormir, ajudar na alimentação, limpar aquela criança, ajudar a dar banho. Tem mães que ainda pegam para si aquelas tarefas achando que elas são melhores, elas que vão saber, porque elas amamentam e tal. Que o pai é um incompetente. Exatamente. Então também eu acho que tem os dois lados. Eu acho que a mãe precisa ser responsável e generosa a ponto de Delegar. equilibrar essas tarefas e delegar exatamente essas tarefas. E o pai, eu acho que cada vez mais, sim, ele está se sentindo responsável. Eu vejo assim. Eu vejo que a família, né, há tempos atrás, como você disse no começo do programa, ela tinha aquela incumbência. Precisamos manter a espécie, termos filhos e tal. Hoje em dia, o comum é que os pais, tanto a mulher quanto o homem, tenham já uma situação ali financeira e de vida, equilibrada, para poder, então, ter filhos. Então, muitas vezes a família é pensada, não é? Existe todo um pensamento para se criar filhos. E esse pai e essa mãe que vão ter seus filhos, como escolhem isso em comum acordo, muitas vezes os dois se sentem responsáveis por aquela criança. Então, os dois estão ali pensando na educação, nos limites. E eu acho que é assim que é. Eu acho que é assim que a coisa acontece. É claro que a educação é uma coisa muito difícil, não é? Eles não trazem manual de instruções. Não vem com bula. Eu sempre digo que ele não vem ali. Então, é muito difícil, né? É muito difícil dar limites, a criança precisa. É difícil falar não, e a criança precisa. Então, e saber que a criança não precisa ficar de mal com os pais, no limite que a criança aprende e dá ter segurança na vida, não é? Então, eu acho que a família está, sim, pouco a pouco, tendo mais responsabilidade em criar filhos. E por isso que estão aí dividindo as tarefas de uma melhor maneira. Vocês acolheram-se um pouco, mas isto tem a ver com a minha experiência pessoal. Vocês sabem que e lá em casa também sabem que eu fui professor 24 anos, e uma vez aconteceu precisamente isto. Eu tinha um casal à minha frente que estava perfeitamente... estava angustiadíssimo porque era uma adolescente e que não sabiam o que é que haviam de fazer, e às tantas foi daquelas coisas que me saiu boca fora, que foi mesmo, abriram a caixa, puseram o aparelho cá fora e deitaram o manual fora. E agora, como é que eu vou trabalhar com isto? Mas realmente eu acho que nós evoluímos enquanto espécie também. Nós éramos ou éramos e somos a única espécie que tem esse senso de pressão pela procriação. Os outros seres animais procriam em ponto final, não é? Agora, nós estamos a atingir uma evolução emocional e espiritual que, por um lado, equilibra as duas energias, a física, a feminina e a masculina. Coisa que, noutra era, se nós disséssemos a um homem que tem as energias masculina e feminina equilibradas ao mesmo nível, isto era sinónimo de outra coisa. Homem ou mulher, era sinónimo de outra coisa. E hoje nós, felizmente, temos uma evolução mental, emocional e espiritual, uma evolução mental que permite pensar assim, uma evolução emocional que permite lidar com esta evolução, depois uma evolução espiritual que permite perceber que isto é algo de bem maior do que isto. Maria. Vou falar agora de uma coisa que, pronto, é óbvio que há pais que são excelentes mães. Conheço alguns, são excelentes mães, conseguem ser melhores que as mães. No entanto,
é preciso ver que durante séculos, milénios, a mulher foi o cálice da vida. É muito difícil para algumas mulheres largarem essa ideia que vem de tão longe E delegar. e delegar. Embora a evolução espiritual esteja a acontecer, a mulher continua responsável por conceber o filho, por oferecer o seu corpo para o manter e por o amamentar até ser necessário. Cabe-lhe a ela, não há como ultrapassar isto. Depois temos que ver que as mulheres foram delegadas para segundo plano precisamente por causa disso, porque nós somos a espécie em que as crias vêm mais dependentes das mães. Nenhuma cria fica tantos anos dependente da mãe como uma cria humana. Passado poucos dias, algumas, poucas semanas, outras, são perfeitamente capazes de tomar conta de si. O mesmo não acontece com os nossos filhos. Nós temos imenso tempo em que somos responsáveis pela manutenção da vida. Não é um mês, não são 2 meses, é imenso tempo, porque até eles serem autossuficientes, nós temos pelo menos uns 12 anitos, depois talvez já se safem, mas uns 12 anitos à nossa frente. E ainda bem que tocaste nesse assunto, porque eu tenho uma outra coisa para te dizer, que é uma convicção minha, e que eu vou pôr à frente aquilo que eu ia dizer antes disto, que é um facto, tudo isso que tu estás a dizer é um facto, mas também há outra questão, é que esses 10 anitos às vezes duplicam, porque há também o ser humano é o animal à face do universo que mais resistência tem em deixar as suas crias voar por si. Não é? Exato. Precisamente porque está muito tempo apegado a elas. Pronto. Leva Porque as tanto mães tempo. dos pássaros, as mães, enxotam os filhos do ninho para eles voarem. Tanto que enxotam que nós, quando chegamos àquela fase em que temos que os largar, falamos em que temos que os deixar voar. Sim, Pronto. Mas o certo é que nós estamos muitos anos dependentes, eles são muitos anos dependentes de nós. E isso cria uma ligação tão grande que depois é difícil a uma mãe e a um pai, que também, eles também estão dependentes dos pais, estão dependentes dos progenitores muito tempo. E depois é difícil largar. Estamos, a gente teve anos a pensar que tem que os ajudar, tem que os alimentar, tem que os manter vivos, tem que os fazer felizes. Muitos anos. Depois é difícil largar. Não é a mesma coisa que o pássaro que depois dele nascer e ter ali um bocadinho maior, e só estava andando. Porque a seguir põe mais ovos e toca na próxima. Depois há toda essa vivência que está no astral da nossa responsabilidade como mulheres de sustentar a vida, de procriar e manter a vida. Porque independentemente de agora ser uma escolha, não ser uma escolha, continuamos a ser responsáveis por isso. Ninguém consegue manter a vida no seu ritmo normal, sem que haja reprodução. Imagina-se todas as mulheres se negassem a ser mães. Eu tinha que dar mãe. São 21 horas e 25 minutos. Eu sei que nós, inicialmente, e voltamos, todos os programas voltamos à mesma questão, que é, temos uma ideia delineada e vamos por aí, e eu continuo a achar que esta é a melhor opção. Nada de espartilhado, nada de orientado, temos uma ideia e vamos deixando fluir, porque isto é uma conversa. Única e simplesmente com microfones à frente e com outras pessoas que nós nem sabemos quantas, nem quais, nem onde, que nos estão a ouvir. A nossa intenção, quando estruturámos minimamente este alinhamento temático, foi também falarmos da Mãe Gaia, de outras energias, em termos de maternidade, de outras energias. Mas eu queria, antes de partir para aí, até porque estamos a meia hora do fim, já está a passar, não vale a pena. Daqui a bocado já estamos no fim. Era realmente dar-vos este meu exemplo,
e gostava de vos ouvir. Quero-vos dizer que aquilo que eu vou partilhar convosco e que eu vou partilhar lá em casa é das coisas que, e eu vou tentar controlar a emoção, é das coisas que mais me orgulha. É das coisas em que eu acho que, seja qual for a missão total e plena que eu tenha ainda até agora e ainda à minha frente, é das coisas mais gratificantes porque eu passei na minha vida e tem a ver com a função de professor. Eu, ao longo de ao longo de todo o exercício da minha profissão, foi muito frequente eu ouvir ao pai. E não foi ao pai, enganei-me. É ao pai, e mantenho ao pai, e repeto ao pai. E isto foi uma coisa que aconteceu regularmente. Se eu entendo isto nos primeiros 15 anos de ensino, começo a ver de outra forma os outros 9 que se sequenciaram. Nos primeiros 15 eu dei aulas numa instituição, toda a gente sabe, Casa Pia de Lisboa, dei aulas numa instituição de jovens carenciados, famílias destruturadas. Portanto, era perfeitamente normal e comum que eu fosse olhado como aquele elemento que ou não existia ou que não era a melhor referência, portanto, era natural. A coisa mudou um bocadinho e eu vou-vos dar este exemplo, que é o meu exemplo de coração. E quero mandar para já, se nos estiverem a ouvir, eles sabem quem são. Um beijo enorme de coração. Olhem, do vosso paizinho. Em 2000, eu não estou bem certo, se foi 2007, 2008. Eu quero vos dizer que em relação a este grupo de alunos que eu tive, eram alunos aqui de uma aldeia ao lado, não me importa dizer, foi na escola secundária do Bom Barral. Eu era professor do noturno e tinha jovens adultos, mas atenção que eu não tinha uma diferença muito grande deles. Em alguns casos eu não era 10 anos mais velho que eles. E eu já não estou bem certo se foi em 2007, se foi em 2008, que no dia 19 de março, dia do pai, eu cheguei à escola e tinha um embrulho comprido à minha frente e disseram-me: é para si. Eu posso-vos dizer que neste grupo de alunos eu tinha alguns, e eram uns 10, que trabalhavam na base aérea da OTA. Portanto, eram militares. Que idade? À volta dos 30 a 35 anos. Eu tinha 40 e poucos. Que lindo. E eu tinha aquele envelope, eu abri aquele envelope e então tinha uma caneta para aí de uns 20, 25 centímetros, uma caneta de plástico, onde estava escrito, gravado, o seguinte: Feliz Dia do Pai, paizinho. Maravilhoso. Eu agora não consigo falar. A socorro! Mas não é uma recompensa, eu acredito que não é super... Então, isso não é por nada, não é? Isso não é por nada. É você exercendo... É o que se passou aqui. É você exercendo realmente a função de pai. De pai, aquele pai que dá limite, não é? Porque o professor dá limite, ele ensina. Às vezes, o aluno tem muito mais relacionamento para conversar com o professor do que com o pai. Sim. Muitas vezes o pai trabalha o dia todo ou viaja e a criança, o adulto, mal vê. Às vezes tem até um distanciamento, não é? Mesmo, às vezes por conta de respeito, daquele pai que impor um respeito, então não abre, não permite que certas conversas aconteçam. E um professor não. O professor está ali para ensinar, para dar limite, para conversar, para escutar. Então eu acho que você fez realmente o seu papel de pai muitíssimo bem para ter essa... Não, é que é curioso, porque eu até percebo. O primeiro ano que eu dei aulas até foi no Ministério da Educação, antes da Casa Pia, e foi um ano. E aí eu tinha 22 anos, tinha
5 turmas de 5º ano, portanto, pequenotitos de 10 anos, e tinha uma turma de 7º ano. E foi aí a primeira vez que eu ouvi um aluno chamar-me de pai. Um menino muito pequenino, franzininho, 10 aninhos, que olhava para mim com os olhos verdes, muito brilhantes, e que, pronto, coitadinho, eu não sei o contexto. Eu sei que ele se chama João Paulo. Hoje eu não sei onde que é feito dele. Atenção, estão a fazer este ano 30 anos. Portanto, não sei, ele agora terá 40. Não sei o que é feito dele, mas aquele elétrico de 10 anos, e ele cada vez que vinha para o pé, cada dia até longe comigo, ia para o pé de mim, agarrar à minha perna, porque era substancialmente mais pequeno, como é óbvio, agarrar à minha perna, e só dizia, ó pai, ó pai, ó pai. E eu, 22 anos, para mim era uma coisa nova. Mas depois, quando todo o percurso que eu tive na Casa Pia, ok, tudo bem, eu percebi a figura de substituição. Este dado de ser figura de substituição de adultos com 30 e muitos anos, que às vezes brincava com eles, era aquilo que eu sempre disse aos meus alunos: sou o primeiro a estar aqui para vos dar os parabéns, mas também sou o primeiro a estar aqui para vos dar nas orelhas quando as coisas correm mal. Se tenho direito, se estou quando as coisas correm bem e não falho, tenho o direito de estar quando as coisas não correm bem. E tenho que ser eu o primeiro também a dizer-vos isso. Isto eu não sou pai, mas é isso mesmo. É ir por aí e perceber. Então, mas o que é mais importante? O estigma social de que, quando o menino ou a menina forem para a escola, que vai ter 2 pais, vai dizer que tem 2 pais, vai dizer que tem 2 mães, não, vai dizer que tem 2 pessoas que a amam. Exatamente. Profundamente, muito mais, se calhar, que se tivessem um pai e uma mãe, biológico ou adotivo. O que é que vos parece? É um bocadinho. Eu não sei porque eles lá em cima estavam a puxar tanto por eu isto. acho esse tema muito interessante. Porque assim, sendo 2 homens ou 2 mulheres, não tem questão, se calhar tem mais amor do que alguns casais. E essa criança, ao chegar à escola, não tem dificuldades, não tem raivas, não tem medos, não tem se forem criados num ambiente que não seja saudável. Porque sendo um casal dito normal, de homem e mulher, podem estar em brigas, podem, sei lá, não ter um ambiente saudável em casa e no caso dos outros, a criança ter muito mais amor e ser muito mais educada e compreender de outra maneira. Eu acho que a mente devia de ser mais aberta das pessoas. Puxar para cima e ver os buracos. Quantas e quantas vezes Quantas bem e mais quantas vezes são resolvidas. criticadas por isso e estão muito mais resolvidas com elas próprias do que alguns casais. Exatamente, é que as crianças quantas e quantas vezes têm um desenvolvimento e um crescimento bem mais saudável, bem melhor resolvido e bem mais humano e humanitário. Exatamente. Então, a criança não tem esse julgamento do adulto, não é? A criança, eu trabalhei muito em escola onde se tinha inclusão. Uhum. Então, a criança não vê uma criança que tem síndrome de Down, por exemplo, de uma forma diferenciada. Igual, é criança. Vai levar bronca, vai ficar de mal, vai ser amiga, da mesma maneira. Então, a criança não tem esse tipo de julgamento nem para a morte, nem para a doença. A criança é mais, não digo pura, mas ela é mais aberta, não é? Ela não tem esses paradigmas todos. Então, eu acho que o que fica é uma mente muito feia, muito suja das pessoas, do julgamento muito feio, porque ficam pensando na parte da sexualidade. Não estamos pensando nisso, nós estamos pensando em 2 pessoas. Amor é tão mais do que que não é. Amor. Então, que são 2 pessoas que podem ter relações entre si ou não. Relações podem ser qualquer relação, pode ser 2 amigas só e que estão criando uma criança, por que não? 2 amigos só que estão criando uma criança, por que não? 2 às vezes já me deu vontade de dizer, em relação a alguns casos que eu conheço, e que por quase há um ou outra que até sei que é ou 2 mulheres ou 2 homens, mas que não há relação sexual, como as pessoas dizem. Às vezes há-me vontade de dizer assim: mas como é que vocês sabem? Já serviram de colchão para eles? É porque são 2 homens ou 2 mulheres juntas, podem ter relação sexual ou não. Pode ser um casal ou não. Dois amigos. Agora, é a tal coisa que tu dizes, é mente suja e é a redução do conceito de amor ao mais animal que pode existir, que é o sexo. E assim, o que eu me surpreendo é que assim, existe, hoje está vindo muito à tona a agressão contra a mulher, né? Uhum. O que se vê de agressão dentro de casa,
de homem batendo em mulher. Hoje em dia a mulher abre a boca e fala e reclama e vai denunciar há tempos. Não é que está maior agora, é que hoje a mulher consegue ir buscar ajuda, não é? Então, Hoje dá-se visibilidade. não é? Então é melhor a criança ver a mãe apanhar dentro de casa, é assim? Então eu fico pensando numa situação assim. Então a criança, é melhor uma criança viver num orfanato sem ninguém. Então o que é bom para aquela criança? E a criança é de uma naturalidade, nós que somos professores, nós percebemos, não é? É. A criança é de uma naturalidade, ela não enxerga isso. Nem ela, nem os amiguinhos enxergam isso. Só querem ser felizes. É verdade. E quem vê maldade nisso, quem malda, são os adultos, são pessoas de mente pequena, mente preconceituosa, mente mesquinha. São aqueles que já colocaram toda outra espécie de filtros e de obstáculos. São as cebolas por descascar e que têm todas uma série de camadas até lá chegar dentro. E quando a gente lá chega dentro, enfim, Maria. O que eu ia dizer é que, tal como diz a Carmen, as crianças em si não fazem esse tipo de julgamentos, a não ser que os pais Era isso que eu ia dizer. Comecem eles próprios a fazê-los em frente às crianças. E obviamente que a criança vai para a escola dizer: o meu pai disse que aquele menino vive com dois pais, não é normal, é isto, é aquilo, é aquilo outro, não se pode brincar com aquele menino. Claro. Mas vem dos pais. Exatamente. Dos pais, das Não, as famílias. crianças não dizem, só dizem aquilo que reproduzem e só reproduzem aquilo que ouvem em casa. Exato. E o que acontece quando há de facto segregação de crianças porque são filhas de casais homossexuais ou porque vivem, aí acontece, eu conheço um caso em que a criança nasceu de uma relação anterior e depois o pai ficou com a criança porque a senhora faleceu e entrou numa relação homossexual. A criança era filha dele e ficou com ele na mesma, como é evidente. E foi segregada na escola. Desculpa só dizer disto. É porque essa mãe até faleceu, mas há muitos casos, homens e mulheres, que tiveram relações heterossexuais, que tiveram os seus filhos e que depois decidiram assumir a sua orientação sexual diferente. O que é que fazem depois aos filhos? Descartam-os. Os filhos já cá estão. Obviamente. Deixam de ter menos amor só porque a orientação... Não é porque a orientação é diferente, porque ela sempre lá esteve. É porque decidiram assumir a sua orientação e a sua identidade sexual. O que aconteceu foi que a criança teve imensos problemas na escola e ninguém queria brincar com ela. Pois. Porquê? Não foi porque as outras crianças lembraram de repente que era muito mal porque agora ele vivia com 2 homens. Foi porque os pais, os avós e os familiares das outras crianças acharam que era muito mal. E fizeram-no em frente aos miúdos e incentivaram eles próprios a segregação da criança, que não tinha culpa nenhuma. E que também não mudou de um momento para o outro. E que também não, exatamente. E que era igual ao que era no ano anterior, ou nos anos anteriores, em que já estava naquela escola noutra situação. Foi muito complicado. A criança teve que mudar de escola. Claro. E tudo isto se deveu não às outras crianças que não mudaram de atitude, até os pais começarem a incentivar que fosse assim. E a dizer que não podia brincar com aquele menino e que não. Eu é essas pessoas que fazem... Isso é de uma ignorância. Que atiçam esse tipo de segregação, só tenho a dizer uma coisa. E uma vida, já tinham condições para olhar para a sua própria vida e deixar de olhar. É porque toda aquela pessoa que olha para fora e aponta para fora, para já esquece, quando nós apontamos um dedo para fora, temos 4 a apontar para nós. E que quando estamos a apontar para fora e a fixarmos na ponta do dedo indicador, estamos a esquecer tudo aquilo que os outros 4 dedos nos estão a mostrar a nós. É mais fácil ver o cisco nos olhos dos outros. Há um ditado que se costuma dizer, e de uma forma elegante: pimenta no sim senhor dos outros é refresco. Não é? O que eu estava a dizer é que isso é de uma violência psicológica tremenda, de uma ignorância que não tem nome,
e espero que as coisas já estão a mudar um bocadinho. Espero que mudem muito mais depressa, muito mais rapidamente, porque as crianças que estão nos orfanatos se calhar não estavam lá tantas. Se as pessoas e os casais, e não só homossexuais, mas tal como a Carmen disse, pessoas que vivem juntas e são só amigos, pudessem ir buscar essas crianças e dar-lhes uma vida digna. E o sistema, Quantos têm condições para isso? O sistema aí também tem que ajudar. Sim, sem dúvida, mas o sistema, Isabel, certamente a Isabel está sem microfone, o sistema tem que ajudar, mas também deixe-me que lhe diga uma coisa: o sistema não é pior para os casais homossexuais do que aquele que é para os casais heterossexuais, porque adotar uma criança neste país, para além de uma tremenda dor de cabeça, é uma burocracia e um tempo. Eu tenho casos conhecidos, ok? Eu conheço pessoas que se propuseram pelos mais diversos motivos e que vai desde o não conseguir ao não querer ser pai biológico. Também também existem estes casos dos pais que não querem ser pais biológicos, e isto deve ser entendido como um sentido elevado de responsabilidade, porque as pessoas sentem que não têm como. Não é? Mas aqui eu penso que, em termos de sistema, e quando a Isabel está a falar do sistema, está a falar daquilo que o global, o mecanismo, toda a máquina que permite esta máquina não está aliada, mas ela não está aliada nem para os casais ou amigos do mesmo sexo, como para os casais ou amigos de sexos opostos. No Brasil também é muito difícil.